Então, como eu estava falando para vocês, eu tive essa ideia da gente ter esses encontros justamente porque para dar continuidade ao processo. E até no final vou trazer uma novidade para vocês, além desses encontros, uma outra novidade também. Muita coisa aconteceu nesses meses, né? Eu nem lembro, vocês aqui especificamente estavam na turma 4, a gente terminou já faz uns meses, né? E é muito legal. Tenho visto alguns, assim, acompanhado um pouco mais, visto que vocês têm dado continuidade a esse processo de se conhecer mesmo, o processo de se desenvolver. João, Massina estão firme e fortes, né? E buscando cada vez mais se desenvolver. A Aline, eu nem falo que a Aline, o problema da Aline é parar ela de fazer curso, que é o ser humano que gosta de fazer um curso. Falou curso, ela já está lá, tá lá na porta já fazendo a inscrição, já está clicando lá. Que são pessoas que gostam de se desenvolver. E a gente, quando a gente está com as pessoas assim, é muito gostoso, porque eu também amo me desenvolver, eu tenho que me segurar para não fazer curso. Gente, que é tanto curso bom que aparece que eu falo, ai meu Deus, quero fazer tudo mais um pouco. Mas o mais importante é a gente estar conectado com as pessoas certas, no tempo certo, ser as pessoas certas. E é sobre isso que eu quero falar hoje, né? Porque nós estamos no final de ano e essa é uma época que, por si só, ela traz muitas reflexões. Tem muita gente que fica até deprimida nessa época, porque olha para trás e fala, cara, o que eu fiz do meu ano, né? O que eu fiz da minha vida, o que eu fiz da minha trajetória. Mas aqui vocês, como identificados, isso não é o caso de vocês. Vocês têm buscado, né? E se tinha dado dado uma tranquilizada, podem ficar tranquilos que estou aqui para cutucar vocês cada vez mais, para estimular cada vez mais vocês nesse objetivo. Boa noite, Edi! Boa noite. Oh, desculpa, não coloquei no silencioso. Boa noite. Não, depois aparece aí para a gente te ver, lindona. Saudades. Viu? Peraí, para aparecer. Sou. A turma 4 é a turma exemplar. Vocês estão demais, gente. Que é isso? Turma 4 marcando presença aqui. Tudo bem, amor? Tô. Você tá. A gente não vai tirar foto, não, tá linda. Tô. Cheguei na rua agora, nas carreiras. Ai, mas chegou. Bem-vinda, Edi. Saudades de tu, minha linda. Obrigada. Também, Vamos, saudades. vamos lá. Beijo. Cheiro. Então, vamos lá. Aqui, só parabenizar a Ed também, porque nós estou vendo os status dela, estou vendo os stories que ela tem feito. Gente, você está decolando, menina, tá de parabéns, viu? Ela que nem falava, gente. Agora faz stories. Faz mais história que eu, né? Bicha tá Obrigada, Aline. É isso aí. Logo, logo vai estar fazendo lives aí pro Brasil e pro mundo. Adoro. Então, vamos chegar a esse nível, né? Vamos É 2020, né? Mas você sabe, Ed, que se você. Eu não sei, pode ser impressão minha. Eu acho o Stories mais difícil do que a live para fazer. Eu acho, tá? A diferença é que a live você tem que pegar a sequência ali, né? E você vai no batidão. Mas o Stories também é tranquilo, entendeu? Assim, eu acho o Stories mais difícil do que a live. E a live você vai consertando no meio do caminho. O Stories você já fica apagando, conserta, apaga, conserta, apaga, conserta. Então, sei lá. Quem faz stories faz live tranquilamente. 2020, estreando a Edivânia Lisboa nas lives. Vamos trabalhar para isso. É isso aí. Precisando, estamos aí. Só avisar. A gente dá todo apoio. Obrigada. Nada. Obrigada. Boa noite, Jay! Diretamente aqui. Estou falando que é a turma 4, gente. Turma 4, vocês têm que botar pilha depois lá no grupo das outras turmas, viu? Falando assim, ó. Turma 4 representando aí. Então, vamos lá. Como eu estava falando, né, sobre isso, a gente está nessa época de final de ano e é uma excelente época para a gente dar aquele impulso para 2020, porque 2020 eu falo que mais do que uma virada de ano, é também uma virada de década, né, gente? É um negócio muito forte isso, né? Além da gente sair de um ano, né, de um ano velho, que não é um ano velho, mas é um ano que a gente viveu e a gente vai poder entrar em 2020 também, numa nova década, viver numa nova história, numa nova versão. Então, eu quero compartilhar minha tela com vocês e a gente vai batendo um papo. Opa! Cadê aqui? Cadê? Ah, esse aqui. Vamos lá. Vamos lá. Então, compartilhar minha tela.
Então, vamos lá. Então, como eu estava falando, final de ano é esse tempo de revisões e de reflexões. É o tempo para a gente revisar o que deu certo, ver até o que não foi tão bacana, refletir, corrigir e prosseguir, porque a vida, né, vai prosseguindo, a gente vai continuando. Então, quero lançar aqui algumas perguntas. E essas perguntas até vêm de um tema que eu gosto muito, que foi de uma conferência que eu tive a oportunidade de participar por anos em BH, que é a convergência. E quando a gente fala de convergência, é ser a pessoa certa, estar no lugar certo, fazer a coisa certa, estar com as pessoas certas e várias coisas aqui. Então, eu quero deixar algumas perguntas para reflexão aqui. Você se vê como a pessoa certa? E por que eu coloquei essa pergunta aqui? Porque eu, por muitos momentos, mesmo nesse processo todo de identidade, porque eu digo que a nossa identidade, o autoconhecimento, ele só tem começo, ele não tem data para acabar. Ele só tem data para começar. Então, a pergunta é, você se vê como a pessoa certa? Porque, às vezes, assim, dependendo da situação e das circunstâncias que a gente estiver vivendo, a gente pode se ver como uma pessoa errada. Né? Se sentir a pessoa errada. Você está onde você deveria estar? E eu falo para vocês, há uns meses atrás, a Aline já está aqui, não. Há uns meses atrás eu tive essa sensação. Eu falei, cara, eu estou com a sensação de estar no lugar errado, fazendo uma coisa que eu não deveria estar fazendo. E isso é uma coisa muito incômoda, é que nem aquele sapato que fica apertado. Peraí, eu estou onde eu deveria estar? Eu estou fazendo o que precisa ser feito no tempo certo? Por quê? Porque não é só fazer. Porque fazer por fazer se torna ativismo. A gente sair fazendo as coisas, não, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Uma coisa, produtividade, uma coisa que precisa ficar claro pra gente, produtividade é diferente de estar ocupado. Uma coisa é você estar ocupado fazendo milhares de coisas e outra coisa é você estar sendo produtivo, você ter resultados com o que você está fazendo. Então, é fazer o que precisa ser feito no tempo certo, é pegar um timing, porque fazer a coisa certa na hora errada acaba se tornando a coisa errada, tá? Você está caminhando e convivendo com as pessoas certas. E isso aqui, queridos, às vezes para algumas pessoas é meio chocante falar, mas nós somos de fato a média das pessoas com quem a gente mais convive. E essa média, ela tá boa ou ela não? Como que tá essa média? Eu tô convivendo com as pessoas certas? Porque se eu viver com as pessoas erradas, eu vou acabar fazendo as coisas erradas, agindo de forma errada e perdendo um time para muitas coisas. Vocês já conheceram, já tiveram a oportunidade de conviver com pessoas que só te sugaram e não te acrescentaram nada? Eu vou fazer mais uma pergunta dentro disso. Pensa nos seus relacionamentos aí agora. Essas pessoas com as quais você tem convivido, elas estão dando frutos positivos, negativos ou não estão produzindo absolutamente nada na sua vida? Porque eu vivi alguns momentos de poda de relacionamentos na minha vida em que eu percebi algo muito interessante. A hora que eu fui analisar, eu falei, o que essa pessoa está agregando para a minha vida? E entenda, isso não é questão de ser interesseiro, tá? Porque não é que ela assim, eu só vou me basear na amizade se ela puder dar algo para mim. E não é o dar no sentido financeiro, mas é a conversa com a pessoa, aquela pessoa que quando você conversa, você aprende algo novo, aquela pessoa que tem sempre algo para agregar e você tem algo para agregar na vida dela. E essas pessoas que foram, que eu percebi um momento de poda da minha vida, eu me dei conta que eram pessoas que não estavam acrescentando absolutamente nada para mim. Pelo contrário, só estavam me drenando, só estavam me sugando, só estavam me roubando meu tempo, roubando a minha energia, roubando meu foco. Então, não é que a gente vai cortar relacionamento também, agora eu não quero mais saber de você. Mas é tirar essas pessoas do seu ciclo mais próximo. Às vezes, assim, é meu amigo, aquelas pessoas que, uma pessoa que eu gosto, que eu admiro, mas uma pessoa que vai ter tanto acesso a mim. Porque quando mais acesso essa pessoa tem a você, mais acesso ela tem às suas emoções também. E isso acaba mexendo com a nossa estrutura e isso muitas vezes acaba nos desviando do foco, do caminho para onde a gente deveria ir. Outra pergunta, você está fazendo o que está fazendo com a motivação certa?
Motivação para mim sempre foi algo muito importante. Tem um provérbio que fala o seguinte, lá em Provérbios 16, que ele fala, né? Que todos os caminhos do homem parecem direitos aos seus olhos, mas é Deus que julga a verdadeira motivação do coração. Então, tudo para às vezes ao nosso olhar, ao nosso primeiro momento, parece certo. Mas isso é a motivação certa? Porque eu fazer a coisa certa pelo motivo errado, em algum momento isso vai dar pau. Tá? Vou dar um exemplo aqui clássico, tá? A moça que casa, que quer casar rápido porque ela quer fugir de casa, ela quer sair de casa, então ela se casa para sair de casa. Essa motivação, em algum momento, ela vai dar pane. E eu falo porque eu conheço pessoas que saíram nessa situação e se viram tendo que voltar em muitos momentos. Por quê? Porque a motivação foi errada. E quando a motivação do coração está errada, quando o meu motivo está errado, em algum momento isso dá pane. Porque não basta fazer a coisa certa. É preciso ter o motivo certo. Então, aquela pergunta clássica, que é até uma pergunta do círculo dourado, né? Que a gente faz muito em processos de profissionais, quando vai criar uma empresa, é o porquê você faz o que você faz. Qual é o seu porquê? Porque quanto mais forte, mais sólido for o seu porquê, você consegue dar conta de qualquer o quê. Agora, se o seu porquê não for um porquê muito claro, se não for um porquê genuíno, em algum momento você vai acabar ou desistindo desse projeto, ou abrindo mão de alguma coisa, não vai se sustentar. Veja o porquê, a motivação como a base. Se a tua base estiver errada, se bater um vento, a casa vai cair, literalmente. E eu já vou abrir para vocês falarem. Outra pergunta. Você está controlando seus pensamentos ou os seus pensamentos que estão te controlando? Quem está controlando o quê? Quem? E você está controlando as suas emoções ou as suas emoções estão te controlando? E quando eu falo aqui de pensamentos e sentimentos, é porque a gente falou sobre isso dentro de identidade de uma forma um pouco, não vou dizer superficial, mas a gente falou sobre isso, sobre pensamentos que geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados, tá? Então, quem está controlando quem? E essas perguntas aí que eu quero deixar para vocês, eu quero que a gente converse um pouco sobre isso. Deixa eu ver quem falou aqui, quem entrou, Saliba entrou, boa noite, Saliba, boa noite, Aline Menezes. Temos duas Alines aqui. Quem quer falar, gente? Um de cada vez, por favor. A pessoa nem gosta de falar, né? Imagina, né? Isso aí que você colocou é algo que realmente é muito sério, sabe? Uma das perguntas que eu também vinha me fazendo ultimamente. Eu estou no lugar certo? Uhum. Não. E aí as minhas perguntas, sempre as minhas respostas estavam sendo negativas. O porquê que eu digo isso? Por mais que você seja uma pessoa com um caráter diferente, um pensamento diferente, se você convive no meio de pessoas que têm pensamentos diferentes, não que você vá ligar, né? Porque isso é uma das coisas que nós aprendemos aqui dentro, é ter a nossa própria identidade, mas você é julgado como um todo. Uhum. E isso é algo que vinha me incomodando muito, 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 muito. Porque desde quando eu tinha decidido, né, ficar lá na empresa, estava tendo algumas coisas que, tipo, às vezes eu olhava o comportamento de algumas pessoas e não se condizia aos meus comportamentos. Só que por mais que às vezes eu tentasse assim, a minha atitude, o meu comportamento não é igual de tal pessoa. Tá, mas você está no meio, você está inserido, por quê? Só que não era algo que eu posso escolher não estar lá. Entendi. Está conseguindo entender o que eu estou te dizendo? Sim, sim. Então, eu não tinha como escolher não estar lá. Eu não tinha como escolher ter outras pessoas. E aí eu comecei muito, sabe, a orar e pedir a Deus para poder me dar uma direção. E comecei a receber algumas palavras proféticas sobre isso. E assim, eu falo que Deus ele é tão lindo que ele escuta a gente.
porque era algo que realmente estava ferindo o meu eu, porque estava indo contra os meus valores. Então, assim, muitas vezes eu olhava e eu via algumas atitudes das pessoas no qual eu trabalho que não são atitudes na qual eu tenho. Atitudes de, como que eu vou te dizer, de benefício próprio. Sim. Eu não sei se é porque é lógico que, né, cada um de nós pensamos sim no nosso bem-estar, mas nós temos aquela missão de ir fazer o nosso propósito. E o nosso propósito está ligado em fazer pelo outro. E com isso, acabamos, né, fazendo por nós. Então, assim, isso era algo que todas as perguntas que você colocou aí era algo que, tipo assim, vinha batendo, sabe, contra tudo. Eu não estou convivendo com as pessoas certas, eu não estou no meio do ambiente onde eu queria estar, agora eu vou estar. Me agregando com pessoas na qual eu gostaria de estar me agregando. Não que eu estou vivendo junto, mas eu também não tenho como viver separado. Então, era aquilo que eu te falei. Era visto como um todo. E por mais que você tenha uma atitude diferente, eles vão te olhar, sim, diferente. Mas vão ver, tipo, como um todo. Então, essas perguntas que você fez aí são perguntas chaves para poder... tipo assim, esclarecer muita coisa. Igual eu até coloquei outro dia e eu fiz um post e ainda não postei, mas eu vou postar. Eu coloquei assim, tem algo que te incomoda? Fale. Você errou? Assuma. Não é esclarecer. Não significa que você está se justificando, mas sim esclarecendo. Porque às vezes quando a gente fala algo, fica parecendo assim, tá se justificando. Sim. Quando você não está errado, você não se justifica, você esclarece a situação. Sim, claro, com certeza. Perguntas que você colocou assim, para mim, gente, bateu aqui, foi assim. Bateu. Né? Fez sentido. Você brilha. Legal, bacana, bacana. Fale aí, João. Nossa, Aline, você falou assim, parece que você tirou as minhas palavras aqui. Estou passando pela mesma situação. Em questão de ver coisas erradas no meu local de trabalho, no meu setor, e assim, não concordar. E às vezes assim, eu chego para a pessoa, coloco para ela a situação, isso aqui vai gerar um problema e tal. Aí pode me envolver também, e isso fica chato. E assim, foi indo. Enquanto eu falava, colocava a situação para cada pessoa, a pessoa via com outros olhos. E achava que eu aqui estava criando o problema para a pessoa, eu que estava vendo o problema na pessoa. E aí eu fui ficando taxado. A minha equipe todinha se voltou contra mim. Aí eu fui segurando, assim, eu fiquei até preocupado com isso, foi mal. Dá bem que não é de vidro, ufa. Porque eu comecei a achar assim, eu tava perdendo o sono já, preocupado que isso não saía da minha cabeça. Sabe quando você tem aquela coisa assim, a pessoa fala, não, você é isso, e você sabe que você não é aquilo. E aí você não consegue tirar aquilo da cabeça. E aí fui segurando, o que aconteceu? Eu acabei e falei, não, tem que fazer alguma coisa. Cheguei pro gerente e falei, não, eu quero a minha saída, porque não tem como eu aceitar a situação que está lá no meu setor. Eu já coloquei todos os problemas, coloquei até pro gerente, e ninguém fez nada para resolver. E eu cheguei num ponto que eu tenho que tomar uma atitude. E a minha atitude é essa, não estou conseguindo ficar no meu setor mais. É mais fácil eu sair e vocês tocam o barco do jeito que está. Porque não dá, o certo é certo e o errado é errado. Aí eu pedi para sair, a minha parceira de trabalho, que tem a mesma função minha, também pediu para sair, e ficou essa bola de neve. Até assim, até então agora, mês que vem, ela tira férias, e aí o gerente, a conversa que está saindo agora, ninguém está preparado, nem quer tomar a minha posição, porque não é fácil. Uau. E a conversa é que o gerente não vai me dispensar. Eu falei, e assim, até então eu estou sentindo que eu tomei a decisão correta. Eles esperaram que a gente chegasse no limite para eles
verem que tinha algo realmente errado. Porque, assim, Roberto, eu não sei. Tá, dando tchau, filho, sua filha. Eu não sei, sim. É porque eu trabalho, assim, meu foco na empresa são resultados. É lógico que a gente tem que olhar a questão de pessoas, mas o resultado na empresa assim, eu acho que é o mais importante. O que a empresa mais espera de um funcionário, né? E aí eu fiquei focado nisso aí. Aí estou esperando, estou deixando o tempo passar para ver qual a decisão que eles vão tomar realmente em janeiro. Mas assim, eu cheguei a um ponto que eu fiquei super preocupado. Eu achei que eu estava assim, com sintomas de depressão. Eu acho que poderia ter alguma coisa a ver. E eu segurei, eu estou segurando a onda. Muito bem, muito bem. Boa noite, Gi, Boa maravilhosa. noite, meu amor. Boa noite, Saudades. saudades. Então, João, é muito interessante isso que você falou sobre essa transição, né? E sobre essa questão de posicionamento. Chega a esse ponto mesmo. Quantos anos você trabalha lá? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Parece que chega a um ponto que a gente começa a se sentir incomodado com coisas que antes não incomodavam. Porque quanto mais a gente vai tomando consciência das situações, quanto mais a gente vai tomando uma consciência de si mesmo, dos quais são os seus valores, né? E tudo que você falou, integridade é algo muito sério para você, integridade e honestidade. Aí você vê que os outros muitas vezes não estão nessa mesma vibe, isso incomoda. Já não é uma coisa que antes passa, né? E você se posicionou. Aí, Roberto, sabe o que mais assim me ficou na minha mente? O gerente chegou para mim e falou, sabe aonde que está o maior problema aí? Na hora que teve que corrigir alguém ou mostrar para eles que eles estavam errados, foi você que teve que ir. E aí a outra pessoa só passou a mão na cabeça. Foi aí que ela conseguiu fazer a equipe toda virar contra você. É o que você está fazendo de certo, está sendo visto como errado. Os valores invertidos, né? Literalmente os valores invertidos. O famoso do jeitinho brasileiro, né? Que as pessoas acabam dando e que para todo mundo é normal, só que não pode ser normal. Então, são posicionamentos que a gente vai aprendendo no decorrer do tempo. E vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, acredito que vai ter novidades aí em breve, né? Sobre isso. É muito interessante quando a gente começa a fazer essa análise, porque é um corpo, né? Imagina, vamos pensar um osso. Se sai um osso do lugar, é um osso. Se uma dessas perguntas for não, o osso já vai estar torto, né? Já vai causar uma dor. Se todos forem não, então aí, literalmente, a pessoa tem que correr por ortopedista. corre para ortopedista aqui. No caso, ortopedista aqui sou eu, tá, gente? Nesse caso específico, a ortopedista da identidade. Mas é interessante isso, que a gente percebe, e vocês estão falando, a Aline e o João pontuaram uma coisa dessa questão profissional, que é algo que eu tenho visto muito acontecer. As pessoas não se sentirem no lugar certo, fazendo a coisa certa. Isso tem muito a ver com saber quem a gente é. Porque hoje vocês conseguem identificar o que é que está errado, porque vocês têm uma noção, já sabem mais sobre quem vocês são. E quando a gente não sabe, você fica com aquele incômodo constante. Aquela sensação, tem alguma coisa errada, mas você não sabe o que é que está errado. Pode falar, Aline. Mas foi isso que o João falou aí. E se você puxa, você vai ver que depois que a gente fez o identidade, é algo que fica muito forte. Eu reparei uma frase que ele falou, que agora eu estou boa observadora, tá, João? Ai, que bonito. Ele falou assim, coisas que hoje incomodam que antes não incomodavam. Não incomodavam porque você não conhecia o seu valor, eu não conhecia o meu valor. Depois que nós conhecemos os nossos valores e que a gente sabe que estão sendo... como seria a palavra certa? Eles estão sendo... violados, né? Literalmente. Ultrapassados, então é aonde que vem a nossa dor. Porque a sua dor, ela vem justamente disso, de não te respeitarem, né? Minha avó diz um ditado, eu já ia falar dizia, mas minha avó é viva. Minha avó diz um ditado que é o mais perfeito. O seu direito termina aonde o meu começa, né?
Então, assim, é cada um respeitando cada um. E aonde não nos respeitam, abrem em nós uma ferida. Sim, com certeza. Isso gera uma ferida na nossa identidade, nos nossos valores, né? Os valores são feridos. Quando o valor é ferido, a gente perde algo, né? Fica com aquela sensação de, puxa, tem um buraco aqui. Isso não tá certo. E aí a conta não fecha. Por isso que é tão importante a gente saber quais são os nossos valores, o quê? Para a gente respeitar e honrar esses valores mesmo. Isso vai fazendo toda a diferença na nossa vida. Perfeito, perfeito. Jamie, quer falar, Jay? Você tá muda, gata. Peraí. Fala. Tá mudo. Não sei o que aconteceu. Não tô se ouvindo. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Agora eu não tô ouvindo vocês, mas vamos lá. Passando aqui só para deixar um cheiro mesmo para todo mundo. Não ia, na verdade, não dá para entrar hoje. Muito corrida. Acabei de chegar da estética agora e já tô saindo. Aí eu falei bem assim, mas enquanto eu tô no banho aqui, eu vou conectar no som, mas vou estar conectada, vou estar ouvindo e depois eu que escuto a gravação aí. Mas para deixar um beijo para todo mundo, dizer que tô morrendo de saudade. Morrendo não, né? Tô cheia de saudade. Cheia de saudade. Muito bem, muito bem. Tá bom? Falou. Beijo, Aline! Tô passando o dedinho aqui no celular, tô vendo todo mundo aí. Meu Deus do céu, não posso chorar, não. Chore não. Não. Não se preocupe, a gente tem novidades aí. Novidades. Oba, maravilha! Vamos que vamos. Isso aí, Jay. Essa menina não para, meu povo. Então, a gente ter esse reconhecimento, esse entendimento dos nossos valores, isso faz toda a diferença na nossa vida, de fato. Isso começa, eleva os nossos padrões, né? De fato, a gente eleva os nossos padrões, já não é mais a mesma coisa. E isso é bom, tá? Isso é muito bom. Marcine, quer falar alguma coisa, Marcine? Aí, Marcine. Tô abrindo o áudio aqui. Então, Roberto, assim, ouvir, né, as perguntas que você colocou realmente nos faz pensar em algumas coisas, né? E no decorrer desse ano, assim, nós enfrentamos muitos desafios, mas essa questão de você saber controlar suas emoções, os seus pensamentos, me fez tomar decisões mais conscientes, né, no decorrer do processo. E agora começamos um novo ciclo, né? E é importante a gente avaliar tudo isso para a gente poder também traçar os objetivos, as nossas metas, né? E assim, como foi e tem sido importante esse contato? Porque quando você falou sobre essa questão do relacionamento, das pessoas, né? Muitas pessoas estão inseridas em um contexto fora do que nós estamos vivendo. Por que eu falo nós? Pós-fábrica, essa questão da identidade, onde você tem o tempo inteiro você é chamado à reflexão, à responsabilidade dos seus atos. Então, acaba que a gente entra um pouco em conflito com as outras pessoas que não estão no mesmo momento do que a gente. Sim. Então, se posicionar, ter um propósito de vida, saber o que você quer e trabalhar isso em cima dos seus princípios, em cima dos seus valores, faz toda a diferença. Então, achei muito bacana, muito oportuno o que você está trazendo, até por conta desse momento, esse ciclo, essa virada, né? Acho que realmente a gente precisa fazer essa reflexão para a gente se posicionar no que nós queremos, né? Para a nossa próxima etapa aí, para o próximo ano que vem entrando. Igual você lembrou bem, uma mudança de década, eu nem tinha pensado dessa forma ainda, acredito. Então, assim, muito importante, gostei muito de ouvir aí os conflitos de Aline, de João eu já conheço, né? Assim, é nosso dia a dia, a gente tem vivido isso juntos, mas, enfim, a maturidade que a gente vai adquirindo em todo o processo de identidade, desse autoconhecimento, nos faz realmente estar cientes do que a gente quer, o nosso objetivo, onde a gente quer chegar. Com certeza, com certeza. É isso. A gente vai amadurecendo, né? Vai crescendo, vai se desenvolvendo. E como eu falo, é um processo que ele só começa, ele não tem data para terminar, né? A gente só começa. A gente entra nessa jornada
E ela vai continuando a cada dia, a gente vai se aprofundando, vai se conhecendo cada vez mais. Fale, Line. Dados o tempo inteiro, né? Oi? Somos forjados o tempo inteiro. Porque Verdade. se parar para raciocinar e ver as coisas de uma outra visão, antes eu pensava o seguinte, nossa, que chato que isso está acontecendo. Hoje eu tenho um pensamento diferente. Me acontecem as coisas, eu penso, olha, isso está vindo para me provar. Uhum. Está vindo para que eu possa utilizar, sei lá, tal ferramenta. Isso tem funcionado comigo. Legal. Muito. Às vezes isso seja assim, uma boa proposta para você, João. Porque você já se conhece, você já conhece o seu valor, você já sabe quem você é. Se eu estiver falando besteira, que a Robertinha me corrija. Você já se conhece, você já conhece o seu valor, você sabe que você não está errado, porque você está agindo em coerência com aquilo que você sabe que você é. Então, a partir do momento que você age assim, você pode já estar... como que eu vou te explicar? Você está sendo coerente realmente. Então, use as ferramentas que você obteve aqui dentro da identidade o tempo inteiro. O tempo inteiro. Seja um autoconhecimento, seja para rever os seus valores, sabe? Porque você vai se afirmar. E aí, quando você vir esse pensamento, tipo assim, será que eu estou errado? Você vai ter certeza que você não está. E se acaso você estiver, vai ser bom para também você se conhecer e falar, não, mas espera aí, ó, aqui, às vezes, eu realmente fui errado, então na maneira de falar eu peguei um pouquinho pesado, né? Aqui eu posso agir diferente, porque é um processo de conhecimento. E nós vamos estar nos conhecendo diariamente, mensalmente, o tempo inteiro. E outra, nós também passamos por uma atualização. Sim. Passamos por um F5, então, o tempo inteiro. Tem coisas que a gente vive nesse momento que daqui 2 meses a gente não vai viver. E aí a gente vai olhar para trás e vai falar assim, olha, aquilo ali me fortaleceu aqui. Uhum. Pode vir uma adversidade para você ver que aquilo ali foi simplesmente para poder te fortalecer, para passar por um outro processo. Resumindo isso do que a Aline está falando, ao invés da gente se perguntar o porquê que eu estou passando por isso, é o para que eu estou passando por isso, né? Qual é o aprendizado que eu posso retirar? E o F5 é um processo contínuo e constante que a gente faz, tá? Esse F5 é algo que a gente precisa viver sempre, porque sempre estão surgindo coisas novas. E quanto mais a gente se conhece, mais fundo a gente vai dentro de si mesmo. E quanto mais fundo nós somos dentro de nós mesmos, mais nós descobrimos coisas sobre nós que a gente não sabia. E muitas vezes essa descoberta pode ser uma descoberta assim, putz, não acredito. É aquela descoberta que você fala, caraca, eu não sabia que isso estava aqui dentro de mim. E dá aquele baque. Mas para isso que nós estamos aqui, né? A ideia é a gente se desenvolvendo, sempre crescendo. Mas vamos lá, depois eu abro para a gente continuar conversando. Deixa eu só abrir de novo aqui minha tela. Todo mundo está me vendo? Tá. Vamos lá. Então, essa equação da identidade que eu quis trazer para vocês hoje, ela é um pouquinho diferente da que eu trouxe da outra vez. Que é a pessoa certa, ser a pessoa certa, mais o lugar certo, no tempo certo, mas as atitudes certas, com a motivação certa, relacionamentos certos, pensamentos certos e emoções equilibradas são a sua identidade. Por quê? Porque se as nossas emoções não estiverem equilibradas, vai ter uma pane na nossa identidade, porque as nossas emoções estão diretamente conectadas com quem a gente é. Tem como eu tirar minhas emoções aqui, vou colocar numa caixinha e vou separar? Não, as emoções fazem parte de quem eu sou. Os pensamentos nem se fala, por quê? Porque a gente se torna literalmente naquilo que a gente pensa. Então, o que eu estou pensando sobre mim? Relacionamentos certos. Por que a gente estava falando isso? Porque existe o tal do contágio social. Ou seja, nós somos influenciados pelo nosso meio e influenciamos o nosso meio também. A gente influencia e é influenciado o tempo todo. A motivação certa também tem muito a ver com isso. Isso faz parte da nossa identidade. Isso faz parte do processo de autoconsciência, de autoconhecimento da nossa identidade. As atitudes certas. Por que eu estou tomando tal atitude? Por que eu faço isso? Por que eu ajo de uma determinada forma? Entender esses mecanismos, entender por que eu reajo de uma determinada forma numa determinada situação, faz toda a diferença. O tempo certo também.
Tem coisas que não é o fato de você falar a coisa certa. Mas o que eu falei foi certo, mas às vezes o momento foi errado. Às vezes não era a hora de você falar aquilo. Né? Já tem pessoas aqui dentro do que eu estou fazendo aula aqui, já tiveram momentos de coisas que eu quis falar, eu não pude falar porque eu sabia que não era aquele momento, mas houve um momento de eu falar. E outras pessoas no decorrer da vida. E era uma coisa que eu me perdia muito, porque eu achava assim, se eu tenho que falar, eu tenho que falar e pronto, acabou. E não é assim. Tudo tem um momento certo para ser falado. Tudo tem um momento certo para ser feito. A gente não pode nem antes nem depois. Tem que ser naquele momento. E esse discernimento, esse feeling, a gente vai adquirindo quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente flui, quanto mais a gente se abre, não só para se conhecer, mas para saber quem a gente é. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue também dar acesso para conhecer o outro. Não como a gente quer que o outro seja, mas como o outro realmente é. Eu fiz até uma postagem no meu Instagram e no Facebook hoje, falando sobre carências emocionais e expectativas desleais. Porque muitas vezes a gente projeta nas pessoas expectativas baseadas nas nossas carências, naquilo que nos falta. E isso é um problema seríssimo, porque se torna desleal com a pessoa e se torna desleal com a gente. Porque a gente quer que o outro supra algo que não é para o outro suprir. E então, saber o tempo certo das coisas é muito importante, entender o timing, sentir o timing, observar. Significa que nunca vai mais acontecer que você vai fazer as coisas na hora errada? Não, mas que com o tempo você vai afinando, vai ajustando vai calibrando essa percepção, vai calibrando esse fio. A Gi falou muito difícil alinhar tudo isso, hein? Gi, um dia de cada vez. Eu coloquei aqui tudo, mas é um dia vivendo, isso é importantíssimo, vivendo um dia de cada vez. É aumentando a nossa percepção, é ampliando o nosso leque, ampliando o nosso olhar, né? Então, é um desafio. É difícil, mas não é impossível, né? É ir um por vez. Hoje o que está precisando de mais atenção é o meu emocional, então vamos cuidar do emocional, vamos focar no emocional, né? Hoje eu preciso prestar mais atenção na minha motivação, então eu vou focar na minha motivação. É uma coisa por vez. Porque se eu tentar fazer tudo de uma vez só, também eu enlouqueço. E não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente vá colocando cada ossinho em ordem de uma vez, né? Senão, a gente também acaba ficando paranoico. E não é esse o objetivo. O objetivo é a gente se conhecer, é ter um olhar, como eu posso dizer, assertivo sobre nós mesmos. Tá? Vamos lá, então. Então, algumas decisões que você merece tomar. Primeira decisão, assumir o controle dos seus pensamentos. Gente, os nossos pensamentos, o nosso cérebro, ele é configurado para andar no piloto automático, para economizar energia. Então, toda vez que você aprende algo novo, no começo você faz aquilo no mecânico. Chega uma hora que o cérebro cria, até a hora que o cérebro cria o caminho, ele terminou de criar aquele caminho, ele vai fazer aquilo no piloto automático. Mas, por exemplo, pensamentos negativos, pensamentos muitas vezes de não merecimento, pensamentos que nos levam para baixo, pensamentos que estão nos afastando dos nossos objetivos. São pensamentos que a gente precisa trazer no controle. Falar, peraí, por que eu estou pensando isso? Questionar, por que eu penso isso? De onde isso está vindo? Eu viro e mexo, faço essa pergunta para mim, peraí, mas de onde que essa ideia está vindo? Foi algo que eu aprendi? Foi algo que eu escutei? Foi algo que, sei lá, eu acreditei, vi num filme? Sei lá, tem N formas da gente colocar um pensamento, tá? E o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar a realidade e a imaginação. Então, tudo que você disser para o seu cérebro, ele vai acreditar. Ele vai acreditar na história que você contar. Não importa se a história é verdadeira ou falsa, não importa se é mentira ou se é verdade. Ele vai comprar essa ideia. Então, quais são as histórias que a gente está contando para a gente mesmo? Quais são as histórias que nós estamos
deixando aí, rodando no nosso cérebro, e que isso pode estar, de repente, nos paralisando, isso pode estar nos adoecendo física e emocionalmente. Quais são essas histórias? E se são histórias negativas, vamos começar, então, a contar novas histórias. Contar novas histórias para o seu cérebro. No começo vai ser difícil ele acreditar, mas a hora que ele acreditar, você vai embora. E isso tem que ser algo que você fique alimentando constantemente. Eu gosto muito de uma frase que o Acrísio de Medeiros fala, que ele fala que o que é alimentado vive, né? Que é a história lá dos dois ursos, né? Um urso mau, um urso bom. E qual é o que vai vencer? Aquele que eu alimento mais. Então, o que eu estou alimentando mais na minha vida? Quais são os pensamentos que eu estou alimentando? E quais são os pensamentos que eu preciso parar de alimentar? Assumir o controle das suas emoções. O emocional, se a gente deixar, ele vai querer mandar em tudo. E existem momentos da nossa vida, e entendam, isso aqui não é para entrar como um peso ou como uma cobrança, mas a gente tem como aprender a controlar, a domar as nossas emoções, sim. A gente tem que aprender a como utilizar, na verdade, não é nem domar a palavra, é utilizar as nossas emoções ao nosso favor. Não existe emoção ruim, existe emoção que às vezes é mal administrada. Por exemplo, a tristeza é uma emoção que ela nos traz a reflexão e produz mudança de atitude, produz mudança de caminho. Mas se a gente ficar preso muito tempo dentro dessa tristeza, ela pode nos levar realmente, né, a ficar numa tristeza profunda, a ficar mais depressivos, a ficar mais abatidos. Então, é saber dosar. Da mesma forma, a alegria em excesso, a euforia, ela também atrapalha o nosso julgamento. Por quê? Porque a pessoa fica cega, ela não, assim, vê tudo cor-de-rosa e não enxerga os problemas. Então, todo o excesso é um problema. E todo excesso esconde uma falta, né? Então, a gente precisa sempre buscar o quê? O equilíbrio, né? Das nossas emoções. Ser a pessoa certa. E entenda, ser a pessoa certa aqui não é de assim, eu tenho que ser perfeito. Não é isso. Mas é fazer o seu melhor a cada dia. É dar o seu melhor. Porque o meu melhor é diferente do melhor do João, que é diferente do melhor da Gi, que é diferente do melhor da Aline, que é diferente do melhor da Macine. Às vezes a gente se coloca se comparando com outras pessoas, isso é péssimo. Por quê? Porque a gente se sente muitas vezes, fala, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? Se sente mal com aquilo. É claro que tem algumas comparações quando a gente se olha para outras pessoas, que você fala, meu Deus do céu, eu tenho que realmente reagir. É positivo. Mas você se comparar os seus bastidores com o palco de outra pessoa é muito injusto. Ele machuca aquilo. Porque a gente não sabe o que a pessoa passou nos bastidores. Então, eu sempre gosto de dizer o seguinte, compare você com você mesmo. Compare a sua trajetória com a sua trajetória. Compare o seu antes com o seu atual, com o seu estado presente. Aí faz sentido. Porque você está comparando você com você. Agora é muito complicado eu comparar a minha história de vida com a história de vida de cada um de vocês, porque cada um teve um contexto. Não tenho como medir isso, eu não tenho como colocar isso de uma forma que vai ser justa ou que vai ser coerente. A gente sempre tem que ter esse feeling também, buscar esse feeling, buscar esse ponto de equilíbrio. Porque dentro disso tem a ver com a gente ser gentil com a gente mesmo. Às vezes a gente se cobra num nível que não tem necessidade daquilo. A gente às vezes se exige em coisas que não estão no nosso controle. O que está no nosso controle, sim, vamos fazer, vamos dar o nosso melhor. Tudo que eu estou falando aqui são coisas que estão nas nossas mãos. Não são coisas que estão lá fora, são coisas que estão aqui. Outra, estar no lugar certo. Qual é o lugar? Buscar esse lugar. Ser esse lugar também. Porque nós somos, nós somos pessoas e nós podemos ser esse lugar também, esse lugar certo. Muitas vezes a gente se sente errado dentro do nosso próprio corpo. Muitas vezes a gente se sente na vida errado, fazendo tudo errado, e que está tudo errado. E, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas muitas vezes são pequenos ajustes. São ajustes que vão fazer com que você desperte, que vão fazer com que você ative realmente a sua verdadeira identidade, para que você realmente resgate a sua essência. Outra coisa, decisão que você vai tomar, fazer a coisa certa.
Aqui eu vou fazer uma vertente da conversa que a gente estava tendo, tanto na questão moral, né, o João e a Aline estavam comentando na situação deles, mas é fazer o que é certo para você. O que é certo para você, o que faz sentido para você, né? O que faz sentido de acordo com o teu contexto, de acordo com a tua realidade, de acordo com a tua história. Estar com a motivação certa. Qual que é a minha motivação? Por que eu estou fazendo isso? Como eu falei, estar ocupado é diferente de ser produtivo. Não é a mesma coisa você estar ocupado fazendo milhares de coisas não significa que você está produzindo. Muitas vezes simplesmente significa que você está ocupado. E aí a diferença de estar ocupado e estar produzindo é que quando chega no final do dia, quando você está ocupado, você sai assim arrasado, parece que drenaram até a sua alma. Quando você está produtivo, por mais que você faça, por mais que até fisicamente você esteja cansado, no final você chega e fala, puxa, cheguei mais no final do dia. Você chega com aquela sensação de satisfação, com aquela sensação de plenitude. Puxa, cumpri mais um dia, me aproximei, dei mais um passo em direção ao meu objetivo. E estar com as pessoas certas. Estar com as pessoas que vão não só te apoiar, mas que você vai apoiar, ter uma troca, realmente aquele crescimento. São pessoas que acrescentam na sua vida, que não te diminuem. São pessoas que te despertam para ser melhor. São pessoas que te instigam para ser melhor. São pessoas que te aceitam também. São pessoas que te acolhem. São pessoas que estão com você para o que der e vier. Essas são as pessoas que a gente precisa ter ao nosso lado. E aí, meus queridos, está fazendo sentido para vocês? Quem está aí ainda comigo? Eu estou aqui, só estou desligada. Tá aí? Quem que abriu o áudio? Acho que foi a Aline que abriu rapidinho. Aline? Oi. Oi, tá ouvindo? E aí? Então, eu falo que é bem isso mesmo. A gente está no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo o que é certo. Isso nos motiva, né? Querer caminhar, querer estar indo mais longe. Porque é justamente aquilo que eu falei desde o começo. Isso aí bate com o seu primeiro slide lá, né? Uhum. E é muito assim, é algo que nos desperta mesmo para a realidade, sabe, Rô? Será que realmente eu estou sendo assim? Será que eu estou caminhando com as pessoas certas? Será que eu estou sendo a pessoa certa? Sim, sim. São reflexões mesmo. E o objetivo das reflexões é justamente nos dar aquele up e nos esticar para sabermos que nós temos muito dentro da gente. A gente tem muito potencial, a gente tem muita capacidade, a gente tem muito mais poder, muito mais forças do que fraquezas. A grande questão é que muitas vezes a gente foca tanto naquilo que a gente não tem, tanto naquilo que nos falta, que a gente esquece de usar aquilo que nós temos. E eu incentivo e encorajo cada um de vocês a fazer uma lista muito simples depois dessa sessão, como uma lição de casa. E faça uma lista com tudo que você tem de bom, todas as suas forças, tudo aquilo de forte que você tem como força, aquilo que você enxerga e aquilo que as pessoas falam que você tem. E a lista do que você vê que você precisa melhorar. Depois você vai fazer a seguinte pergunta para você. Qual força eu posso utilizar para eliminar essa fraqueza? Então, você vai perceber uma coisa, que a maioria das nossas forças é muito mais forte, uma minoria das nossas forças é muito mais forte que as nossas fraquezas. Muitas vezes uma força sua é capaz de combater 3, 4 fraquezas. Então, mas muitas vezes a gente inverte essa equação, acha que as nossas fraquezas são mais fortes e não são. Significa só que a gente está dando muitas vezes, olhando muito mais para o que nós não temos do que aquilo que nós temos. E dentro disso, recapitulo o exercício que a gente fez dentro da identidade da gratidão. Gratidão é algo poderoso. A gratidão faz a gente focar mais naquilo que nós temos do que naquilo que nós não temos. E quando a gente muda esse olhar, muda a nossa visão, muda o nosso estado emocional, muda a nossa percepção sobre as coisas. E aí, Ed, consegue falar? Eu vou abrir para a Ed e para a Gi falar e depois o João fala, que eu não quero ouvir a voz delas. Consegue falar, Ed? É isso, eu estou fazendo todo sentido.
Olha aí se você consegue, se não, passo para a Gi falar. Mel apareceu aí também. Fale, Gi. Pode falar, meu amor. Não, faz sentido com certeza, Robertinha. Ainda mais esse ano, para mim, foi um ano de muita mudança, né? Muita coisa que aconteceu, Uhum, principalmente com relação à área profissional, né? Que uhum, eu optei em sair de um emprego que não estava me fazendo bem, em sentido nenhum. sim. E ainda estou parada, né? Profissionalmente, não me encontrei, mas eu tomei a decisão de não querer mais aceitar qualquer coisa. Uau. Né? Eu quero aceitar o que vai me fazer bem, não só como pessoa, como profissional, financeiramente. Eu desisti daquela coisa, estou precisando, mas vou pegar qualquer coisa. Eu não quero mais isso para minha vida. Não Uau. quero mesmo. Eu tomei essa decisão. Preciso trabalhar sim, minhas contas estão chegando, estão aí, mas eu não quero mais aceitar qualquer coisa porque eu sei que não é isso que vai me fazer bem. Né? Então, realmente, é aquilo, eu tenho isso como um sentido total da pessoa certa, o lugar certo. Acho que tem que ter um encaixe nisso tudo. Eu acho que eu estou aguardando, mas me movimentando para que isso aconteça. Isso é muito Também não posso ficar sentada aqui esperando. Estou buscando realmente. Não é fácil, não é. Você sabe, né, de muitas coisas. Já esse ano enfrentei uma dificuldade muito grande. Eu tomei a decisão de tomar medicações, né, para minha depressão, que eu ainda não tinha tomado, né? Resolvi tomar medicações para me ajudar, porque sozinha não estava aguentando. Então, acho que isso tem me ajudado bastante, poxa. né? Em mudar meus pensamentos, mudar minhas atitudes. Aos poucos eu estou melhorando bastante, estou me esforçando. Então, acho que tudo vai se encaixando aos pouquinhos aqui. Acho que eu estou cheia de esperança para esse ano novo que está começando aí, Legal. entendeu? Então, vamos lá, vamos É ver isso o que aí. dá. É isso aí. E isso é muito legal, Gi. O quanto você se permitiu, você se abriu ao processo. Parabéns por isso, né? E isso é muito legal, a gente reconhecer, poxa, eu preciso de tal ajuda, vou buscar essa ajuda. E isso vai, as coisas vão se encaixando, é algo que vai fazendo sentido, né? Por que não? Por que se privar de algo que vai estar te ajudando, né? Isso é muito importante. E o que eu acho mais incrível também é essa autovalorização. Peraí, eu preciso, mas eu não preciso me submeter a certas situações porque eu preciso, né? Para Não, o não, que é mais importante? O eu sou mais importante, né? Os meus valores, a sua integridade é mais importante. E isso é muito bacana, esse reconhecimento, esse olhar vai fazendo toda a diferença, porque você está se valorizando. E quando você se valoriza, você impõe um padrão também para que as outras pessoas te valorizem e te respeitem. Né? Então, isso faz toda a diferença. E eu continuo aguardando com muita expectativa que seus brownies venham para São Paulo, entendeu? Porque, nossa, eu vejo as latinhas das coisas que ela está vendendo. Ai, meu Deus, eu quase... a geladeira aqui está lotada. Se vier alguém para São Paulo, você pode dar um jeito, fala aí que eu vou buscar. Pode deixar, pode deixar. Esses brownies maravilhosos de dica prendada. Ai, gente, são muito bons mesmo, bom demais da conta. Maravilha, Gi, obrigada por compartilhar, viu, minha linda? Muito feliz por você, todo esse processo. Logo, logo a gente vai ver muitas novidades sobre você, tenho certeza. Boa noite, Mel. Fale aí, Ed, já abro para a Mel falar também. Fale aí, Ed. Oi, então, para mim, realmente faz total sentido, né? Tudo que você falou com relação a no lugar certo, na hora certa, Deus sabe muito bem todas as coisas e esse ano para mim foi realmente também um ano difícil, mas um ano que eu estou finalizando muito feliz porque foi um ano de transformação, foi um ano de mudança, mudança de mindset, mudança de posicionamento, porque vamos dizer, inclusive, como você logo soube da minha história logo do iníciozinho, né, pude participar
com relação ao que eu passei. Hoje mesmo eu estava refletindo, porque há um ano atrás, exatamente, hoje é dia 16, né? 17, 17. 17, exatamente 17. Então foi no dia 16 e 17 do ano passado que me aconteceu, né? E foi que tudo veio assim um reviravolta, foi em 16 e 17 de dezembro. E então, mas hoje eu estou muito feliz pela transformação, pelo posicionamento, pelo modo de eu agir, pelo modo de eu falar, a mudança com relação a tudo, a minha mentalidade, com relação à minha equipe hoje, a minha casa, o meu relacionamento, entendeu? Com meu esposo, com minhas filhas. Então, foi tudo um aprendizado para mim. E eu realmente, graças a Deus, eu me permiti, né? Eu me permiti, foi muito doloroso, mas eu me permiti parar de viver uma sombra, né? Uma sombra dos outros, onde e quando eu realmente me conheci o meu perfil, como eu fui me entender, porque às vezes eu ficava me perguntando por que Deus, por que eu sou assim, porque eu acho desse jeito, às vezes eu ficava com raiva de mim mesmo, porque eu não conseguia entender, porque eu agia dessa forma e as pessoas faziam o que queria comigo. E hoje eu entendo tudo isso, entendeu? E hoje eu posso compartilhar. Ontem mesmo foi domingo, Terça. né? Correria. Segunda, 16. Na correria, viu? É assim. Então, no domingo, a gente, pelo menos uma vez no mês, eu e umas meninas, não aquelas meninas assim que da minha roda com relação a hoje, né? Hoje eu vou a eventos, né? Para melhorar cada vez mais, porque a gente tem que buscar, sempre tá, né? Então, Oi. amigas minhas realmente de infância que precisa, então pra gente ter um dia de lazer, mas também um dia onde eu possa estar levando a mudança que eu tive esse ano, entendeu? E elas estão super felizes. Eu tô lendo bastante, assim, agora, na verdade, eu tô passando alguns ensinamentos, e porque eu tô me aprofundando agora do livro, né, do livro Mais Esperta que o Diabo. Então, muitas coisas que você falou ali com relação a mentalidade, a tá pensando, né? Cuidado com o que você está pensando, sempre tá se questionando. Por quê? Porque vem os pensamentos, né? Os pensamentos negativos, dia a dia. Então, eu sempre estou me posicionando com relação a isso e estou me policiando, né? Legal. E eu tô muito feliz e também eu tô, sabe, com alegria que 2020 vai ser aquele ano da colheita, vai ser o ano, sabe? Tô bem esperançosa, vai ser um ano de colheita, vai ser um ano onde vai ter várias realizações, eu creio. Legal, Ed, é isso Eu aí. creio, tô bem feliz, bastante. Que o ano vai ser o ano realmente, eu falei até para a Vanessa, né? Ela tá me perguntando, um dia desse ela chegou e me fez uma pergunta, e eu falei para ela, ó, financeiramente, né? Eu ainda não tô no nível que eu quero, mas é questão de tempo, porque 2020 vem aí, É isso aí. entendeu? Então, esse ano, para mim, eu tô muito feliz, porque foi um ano de transformação, de bagagem, vamos dizer, agora eu estou no momento certo para receber, entendeu? Legal, legal. Isso aí. Entendeu? Aí eu tô feliz. E o identidade, com certeza, viu, Robertinho? Identidade, com certeza. Eu tenho as gravações tudo no meu notebook, volta e meia eu tô assistindo, entendeu? Legal. Porque me ajudou muito, né? Você mesmo viu, logo depois da fábrica veio a identidade, então me ajudou bastante. E eu fico muito feliz de fazer parte. Show de bola, Ed. Obrigada, minha linda. É muito Nada. feliz. Foi realmente um ano mega intenso, né? O ano que Pô, começou com tudo. E ver essa transformação é muito legal, de posicionamento, de postura, de falar, né? Tudo isso a gente vai percebendo as mudanças, né? E é muito bacana, é muito gratificante ver. É por isso que eu falo, a foto, a gente vai tirar a foto
Depois, aí vamos ver depois os antes de vocês, as fotos de vocês do início do processo de identidade, como foi. Isso é muito legal. Então, para quem nem tirava foto, né? Você via até os stories, né? Não é? Agora grava até história, daqui a pouco tá fazendo live, minha filha. Tô falando desse povo, é imparável. Isso aí, minha linda, viu? Obrigada por compartilhar, muito feliz. A Mel, nossa radialista aí, minha filha, que agora tá chique, daqui a pouco vai para Portugal. Quem quiser ir para Portugal, ela vai comprar uma casa bem grande lá, viu, gente? A partir do final do primeiro semestre já dá pra gente programar uma viagem lá para Portugal. Eu tô aí na lista de mel, viu? Tô aí na lista de mel para Portugal, né, Mel? A Aline... Renata tirando a dupla cidadania de lá já. Oi, Aline? A Renata está tirando a dupla cidadania de lá. Então, assim que ele tirar, aí, obviamente, a gente também já tem direito, né? Como esposo. Porque o avô dele é de lá, né? Tá vendo? Aí, Mel, ela já tá tirando vai até tirar a cidadania, vai pensando. Aí todo mundo fazer visita para Mel lá em... Você virou a câmera, Mel. Já tá onde você tá, meu filho? Você tá nessa sala bonita? Ó. Mas é isso, muito bacana. Então, são essas decisões que vocês merecem tomar. E já adianto para vocês, quem ainda não fez o seu planejamento de 2020, faça o seu planejamento de 2020, tá? Não espere chegar dia 31 de dezembro. Pode fazer antes, a gente deixa. Tem aí uma semana, literalmente, até o Natal, né? Então, já faça o seu planejamento, se organize para fazer, você merece isso, né? O planejamento, quais ações você vai fazer, quais vão ser as decisões que você vai tomar, essas decisões aí que a gente colocou, e eu fico muito feliz de ver que vocês estão neste processo, que vocês estão nessa caminhada, que vocês estão nesse objetivo. E o meu objetivo é cada dia mais acompanhar e apoiar vocês nessa trajetória, né? Apoiar vocês nesse crescimento, apoiar vocês nesse desenvolvimento. A gente brinca com a Mel para Portugal, mas a gente brinca mais é sério. Quando ela estiver em Portugal, a gente vai lá mesmo, entendeu? Vamos fazer a excursão de identidade para Portugal. Portugal, vamos lá. Tomar vinho do Porto. Ora, pois. Ora, pois, vai pensando, né? Vai pensando. Você quer abrir, Mel, o seu áudio? Por isso que você tá aí penando com a câmera, amiga? Deixa eu abrir para você, peraí. Eu tô percebendo que ela tá virando a câmera, não tô entendendo o que tá acontecendo. Deixa eu ver se eu consigo abrir teu áudio. Vai o som, ativei! Eu posso falar? Pode, eu tava pensando que você tava querendo abrir, eu não tava entendendo que você tava querendo abrir seu áudio, Mel. Não, porque eu não quero furar a fila aí, né? Tem que respeitar quem já está aí na... Então tá bom. Boa noite, boa noite, boa noite! Noite! Falando que eu sou uma radialista agora identificada. Graças a Deus. E a nossa Robertinha? Não é para qualquer um, hein? É isso mesmo, é chique. Não é para qualquer um. Ser identificado tem todo diferencial aí. Isso aí. Quero falar para a Robertinha e para todos que participaram desse processo, que o Identidade para mim foi, nossa, foi muito bom, foi revelador. A gente que está nesse processo, né, que a gente cuida de outras pessoas, a gente precisa ainda mais se cuidar, porque a gente ouve muitas histórias, né, muitas histórias mesmo. Sim. E a gente, por mais que a gente tenha passado pela nossa história, e eu, por exemplo, hoje o meu nicho é empoderamento com propósito, porque passei por todo esse processo de descoberta, por todo um processo de vulnerabilidade, né? Toda uma dor para me fortalecer através do coaching, através do autoconhecimento e através da descoberta do meu propósito. E tudo isso foi fortalecedor para a minha vida, e participar do Identidade para mim foi ainda mais enriquecedor, tanto para mim quanto para, né, o tratamento não, né, o atendimento dos meus clientes. Legal. Porque nada melhor do que se cuidar primeiro para poder cuidar do outro. E foi uma experiência assim fantástica, os depoimentos das colegas, né,
que a gente acha que não acontece isso, né? No nosso mundinho. E a gente, nossa, isso existe. Quanta descoberta que a gente faz durante o processo, né? A Gisele, né? A Gisele que falou, quando eu entrei, a Gisele já como falando, né, sobre a descoberta dela, que ela está num processo aí de não aceitar menos do que ela merece, né? Foi isso que eu entendi. Hoje ela não aceita menos do que ela merece, e é isso mesmo. E existe todo um processo. Hoje eu tenho certeza que ela está alerta aos sinais. E quando a gente está no autoconhecimento, a gente está alerta aos sinais que a vida dá, que o universo traz para a gente. E a cada dia vem uma luz, a cada dia vem um anjo. E você percebe os anjos que vão poder te ajudar na caminhada, na sua jornada. E você já tem. Com certeza. Hoje eu fico atento a tudo. E essa atenção que eu traz coisas, traz plus ao meu propósito, traz plus à minha missão, que hoje eu sou radialista e eu nunca pensei em ser. Para você ter noção. Eu fico me arrepiada, ó, toda arrepiada. E, gente, nunca imaginei que eu fosse locutora de rádio. Nunca, não estava nos meus planos isso. Mas eu decidi, né? Eu decidi e eu sei que é a missão transformar vidas pelo mundo. E encontrei uma pessoa que tinha uma rádio web, né? Participei, fui entrevistada lá. Amei o clima do local. A pessoa que eu encontrei, para vocês terem ideia, quando eu era criança, eu dizia assim, meu nome é Marleide, né? E o Mel nasceu na faculdade, com a galera, e ficou Mel correr, ficou Mel, não teve jeito de mudar. Eu gostei também, porque eu ser pequeno e fácil de decorar, né? Fácil de aprender o nome. E esse nome, eu fiz um e-mail chamado Mel Meirelles, eu ainda tenho esse. Quando eu era criança, eu sempre quis ser cantora. Tinha uma coisa, vou ser cantora. E lá eu morava num sítio. E esse sítio, quando minha mãe plantava canteiros dentro, canteiros de alho, papapá. E aí eu dizia, você é cantora. Meu pai dizia, você vai ser canteira. Me dava uma chilapada, entendeu? Aracaju, Gisele. E me dava uma chilapada, né, com rato, né? É. Já minha mãe, que era o que minha mãe fazia. Minha mãe eu queria um gravador e um microfone para testar minha voz, ouvir minha voz, como é que vai ficar. Minha mãe comprava o gravador e o microfone. Olha que coisa. Então, eu puxei a minha mãe. Minha mãe era visionária, minha mãe é visionária. Minha mãe era comerciante. Então, eu puxei tudo a minha mãe, né? Meu pai é aquela pessoa mais diferente, né, Roberto? Hoje a gente sabe, hoje a gente entende. Mais tranquilo. O mais engraçado é que eu fui semana passada para lá e eu expliquei isso para eles. E eles eram um complemento do outro. Que legal. E eles entenderam e compreenderam. Muito bom poder falar isso para eles, sabe? E foi muito, muito lindo. Foi muito lindo. Olha, vocês são realmente... Não existe um mais... Não existe um melhor que o outro. Um depende do outro. Sim, com certeza. Mas hoje entendemos. E hoje entender isso é fantástico, sabe? Com certeza. E assim... E quando eu conheci a Cláudia, que é a dona da rádio, o que aconteceu? Ela, Cláudia Meirelles. Nossa, o Meirelles já conectou, né? Nossa. Eu conheci num treinamento, não sabia que ela era de nada, de rádio, nada. E a gente começou a conversar. E ela disse assim, nossa, Mel, gostei tanto de você, vou lhe convidar da sua história, vou lhe convidar para ser entrevistada na rádio. Eu digo, eu vou. Eu sou entrevista em rádio, mas eu vou. Gente, é oportunidade. Não pode perder a oportunidade. Sim, ainda mais na rádio. Eu vou. Poxa. Quando eu cheguei na rádio, só que eu não fui entrevistada por ela, só. Fui entrevistada por outra pessoa que, maravilhosa também. Eu fiquei super à vontade, uma energia maravilhosa na rádio. E eu gostei daquele clima. E eu perguntei depois, rádio, como é que faz para ser locutora de rádio nessa rádio aí? Ah, Mel, é assim, assado. Só isso. Então, dia 6 de novembro vai ser a minha estreia. Pois é, e foi. Em setembro, eu marquei para novembro, para ter um tempo, né? Para me organizar, para estudar, nunca tinha sido locutora. Aí eu fui pegando, né? Fui criando o meu programa, fui, né?
criando a minha de propósito, estratégia. Eu não né? sabia como era de ninguém, mas eu sabia como eu queria o meu programa. Legal. Aí eu digo, como é que vai ser o nome desse programa? Eu trabalho com propósito, tem que ter alguma coisa com propósito. Lembrei da Roda da Vida. Roda da Vida, eu tenho que ter vários temas toda semana. Então tem que ser algo que seja infinito. A Roda da Vida. E aí eu decidi, não, roda de propósito, porque eu com o meu nicho, né? Sim. E aí pronto. Agora eu tenho que transmitir via Facebook e Instagram. E aí o meu programa não é igual aos outros, tem que ser diferente, porque eu gosto de ser diferente. Eu não gosto de ser quem? Eu gosto de ter minha identidade, porque eu sou identificada, né? É isso aí. E isso é muito legal, Mel, porque você vem nessa pegada, nesse objetivo. Então é legal a gente ver esse crescimento de cada um e ver o desenvolvimento. O mais legal da Mel também, acho que a Marcela quer falar alguma coisa, a Mel e trouxe a irmã dela. A irmã dela tá na última turma agora do Identidade, né? E eu estava falando para a irmã da Mel que é incrível que ela parece que rejuvenesceu uns 15 anos, gente. É uma coisa impressionante você ver a Marlene agora. Impressionante, impressionante. Irritante, assim. Fantástico. É um negócio que você olha assim, você fala, parece uma menininha. Ela estava toda ontem. Não estava na sessão ontem. Assim, sabe? É muito legal ver essa transformação do antes e do depois. Isso é muito gratificante, né? Demais. É muito gratificante. Demais. Você quer falar alguma coisa, minha flor? E assim, ela tá vibrando. Ela tá vibrando, assim, é tão bonita, é tão bom, sabe? Verdade. E a família da gente vibrando, né, com desenrolar das coisas, né? Que antes. Gente, pra vocês terem ideia, né? Nem tudo são flores. Nem tudo são flores. E a gente passa por maus bocados para chegar onde a gente chega. Verdade. E Gisele, eu tô falando da Gisele, foi porque a história que eu escutei antes da Edivânia, que eu também conheço a história dela, né? E eu disse a ela que eu quero estar lá, quando ela vestir aquele vestido que tá lá no guarda-roupa dela para ela subir no palco, quando ela for subir, eu quero estar lá para ver. E assim, estar atento aos sinais, estar pronta para as oportunidades quando elas chegarem, se conhecer, se autoconhecer, conhecer seus dons, ouvir as pessoas que estão ao seu redor e entender, né, o que elas estão dizendo, a mensagem que elas estão falando. Você é boa nisso, você faz bem isso, e a gente não percebe. Verdade. A gente não percebe. E são esses sinais aí que dizem qual é o seu propósito de vida. Com certeza. E a partir do momento que você descobre o que você nasceu para fazer, pode ter certeza que nada vai lhe parar. Verdade. Isso é para qualquer um. Nada lhe para. Porque nada me parou mais depois que eu descobri o meu propósito de vida. Nada. E nada vai me parar. Top. Só quando eu morrer. Top demais. É isso aí. Muito bem. E Mel, e você, quando estou muito feliz, estou muito realizada. Posta o link lá. Tá? Oi? Posta o link depois. Vou colocar amanhã. Gente, amanhã é o último programa do ano. Tá? Posta lá dentro do Identificados, tá? Não é dentro do outro grupo seu. Por favor, eu vou até excluir aqueles outros. Vai ser transmitido via Instagram, via Facebook, via rádio web. Exclusivo. Olha, até o nome da rádio é top, né? Exclusivo. É isso aí. Bom, queridos, como eu prometi para vocês, até 9h30 eu vou respeitar e honrar esse horário, tá? Para vocês não ficarem enjoados da minha pessoa. Vocês não enjoarem de mim. Mas uma coisa que eu quero trazer para vocês, que eu falei como novidade, alguns de vocês me pediram isso, acho que a Mel foi uma das que entrou nesse coro, outras pessoas pediram aí uma continuidade do Identidade, né? Um nível 2, a segunda fase do Identidade. E eu vim aqui para dizer para vocês que eu ouvi, escutei isso, considerei, né, com bastante carinho, e eu quero mostrar para vocês a segunda fase do Identidade. O que vai ser essa segunda fase do Identidade, tá? Então, peguem aí, apertem os cintos e vamos lá. Eu amei, Gi, porque parece que a gente combinou. Você falou uma frase que foi a frase que estava aqui na sequência. Não se conforme em ser menos do que você nasceu para ser. Foi muito legal, porque você falou isso, usou isso na sua fala. E é isso que eu, né, quero reforçar essa mensagem para vocês. Não se conformem em ser menos do que vocês nasceram para ser.
Não se conforme em aceitar menos, tá? Então, a segunda fase, né? Eu tava muito assim, pensando, cara, que nome que eu coloco? A princípio, ele vai ficar como identidade de segunda fase. Daqui a um tempo pode ser que ele mude, tá? Mas eu quero trazer para vocês algumas coisas que eu percebo que são importantes, que é justamente algumas ferramentas e alguns recursos que vão fazer a diferença para essa segunda fase, realmente, para esse segundo nível. É o colocar a casa em ordem, a autorresponsabilidade na prática, porque quando a gente terminou a identidade, não sei quem lembra das últimas sessões, acho que foi a penúltima sessão, a gente falou de autorresponsabilidade. Só que aqui a gente vai falar de autorresponsabilidade de uma forma mais diferente, que é na prática, que é colocar a casa em ordem. O que é isso, Roberto? Vocês vão descobrir. Crenças nucleares. A gente tem muita crença. Todos nós seres humanos temos muita crença. E aí existe a crença da crença da crença da crença. E as crenças nucleares são as crenças de raiz. São aquelas crenças que vão mais no fundo, realmente, lá da nossa essência, que a gente precisa resgatar para entender o que elas estão travando. Imunidade à mudança. Acreditem, todos nós temos um bichinho chamado imunidade à mudança. Algumas mudanças são mais fáceis para a gente fazer, outras já não são tão simples. E isso significa por quê? Porque nosso cérebro criou um sistema de defesa para essas mudanças. E a gente vai descobrir isso. Quais são essas? Referências e modelagem. Como que eu vou pegar quais são as referências que eu estou usando? Quem são as minhas referências? E como que eu posso modelar essas referências para as coisas boas? Porque às vezes a gente acaba modelando pela parte ruim, mas a gente vai aprender na prática como modelar da parte boa. O aprendendo a reaprender. Eu não sei se foi a Edivânia que falou algo de um livro, não sei nem se foi esse livro que ela falou do Mindset, que é justamente, todos nós podemos ter dois tipos de Mindset, ou um ou outro, ou os dois misturados. E esse aprender a reaprender tem a ver com Mindset, com mentalidade. Vocês também vão descobrir as suas forças e administrar as suas fraquezas. Vou trabalhar dentro de identidade de segunda fase um nível de descobrir forças e fraquezas que a gente não trabalhou dentro do primeira identidade, que é um olhar muito mais profundo para isso. E o ativar a sua nova versão. Quem me chama? A bateria vai descarregar. Coloca no carregador, irmã. Corre aí para buscar o carregador. Vamos lá. Corre, Aline! 9%, vamos lá. E o que eu quero trazer de bônus para vocês, além dessa nova fase de identidade? Eu vou lançar um desafio agora em janeiro, chamado Desperte a Sua Nova Versão, que vai ser um desafio de 15 dias. A Gi participou do Se Ame Mais, e a Gi, gente, foi uma das alunas mais aplicadas, que eu vou dar várias estrelinhas para ela dentro do desafio, gente. Ela tinha um caderninho do desafio dela, a coisa mais linda, entendeu? Que é o Desperte Sua Nova Versão, que é justamente para dar essa continuidade e também para trazer pessoas que ainda não conhecem a identidade. Uma aula bônus que é empatia na prática, que tem uma técnica muito incrível para você aprender a se colocar no lugar dos outros, gente. Mesmo quem tem dificuldade com empatia, com essa ferramenta aqui, vocês vão conseguir. Muita gente me pediu esse treinamento de gestão do tempo, que é um treinamento que eu fiz uma vez, e esse treinamento, ele é incrível, ele vai ser muito simples e objetivo, que ele vai ter 4 sessões. Vocês vão trabalhar, e o final do objetivo desse gestão do tempo descomplicado é o quê? É você conseguir organizar o seu tempo para realizar as suas metas, colocando em prática na sua rotina diária. E além disso, uma outra necessidade que eu percebi foi a identidade emocional. É um foco, um módulo de identidade que ele vai ser um módulo antes até do identidade, que ele vai trabalhar exatamente as questões emocionais. Então, a gente vai trabalhar necessidades humanas, necessidades emocionais, detox mental, emoções primárias, ciclo de autossabotagem, como a gente... Ai, muito choro, né? Oi? Muito choro, né? O do choro, o dos lencinhos. Você viu que eu criei o módulo do lencinho, Gi. Esse daí é o que vocês têm que carregar, tá com rolo de papel higiênico mesmo, entendeu? Jesus, eu já não choro pouco. Imagina, gente, imagina. Mas esse aqui vai sair mais leve, entendeu? Vai sair, só que vai fazer o descarrego, vai sair pleno e restaurado. Entender o ciclo da autossabotagem. Onde a gente está nesse ciclo?
por que a gente entrou e, por fim, a ressignificação, tá? Então, vocês estão com muito bônus. Só de bônus aqui, vocês vão ver quanto que tá dando. Tá dando mais de R$ 500 só de bônus, tá? Porque a ideia é... E fazendo isso daqui, vocês vão ter o combo completo, né? Do Identidade por enquanto, porque a gente sempre está criando coisa nova. Então, a pergunta é, gostaram até aqui? Me falem aí no chat se está tudo bem, gente, está interessante. A Aline não sei se está aí ainda. A Gisele já falou que é o do lencinho que vai chorar. Enfim. Então, o que eu pensei em fazer exclusivamente para vocês, porque vocês foram os primeiros, os pioneiros, aqueles que vão ser os pioneiros, literalmente, no segunda fase do Identidade. E foi aí um ano estudando e pensando no que eu poderia fazer para agregar valor para vocês, porque fazer por fazer não é nem a minha identidade. Eu tenho que fazer algo que eu sei que vai trazer transformação. E ouvir os depoimentos de vocês faz para mim mais sentido, porque eu falo, puxa, alcancei aí meu objetivo. E a minha ideia é agregar cada vez mais para você, trazer algo que traga valor a você. Então, vamos lá. Investimento em você, tá? Só para vocês terem uma ideia. O processo em grupo, a segunda fase de identidade, 997. Os bônus, só de bônus, vocês têm aí R$ 568 só de bônus. 997 mais 568, tirando por cima, dá R$ 1.568. Mas vocês não vão fazer esse investimento de 1.568. Qual é a condição? De 1.565 por R$ 797. Ou 12 parcelas de R$ 79,70. Então, dando um desconto de praticamente quase 50%, 40 e poucos por cento, tá? E vocês têm garantia incondicional de 7 dias após o início da turma. Qual é o meu objetivo com isso? E o início do processo vai ser 20 de janeiro de 2020, 2/20, 3/20 do 20 do 20. O meu objetivo é trazer para vocês mais recursos. Você já tem esses recursos, os recursos que vocês tiveram da identidade. E isso aqui vai dar um plus a mais para vocês avançarem ainda mais na identidade de vocês, no objetivo de vocês. Ok? Então, pensem com muito carinho nessa proposta. Isso é uma proposta exclusiva e única para vocês. Eu não vou abrir outra turma do Identidade dessa segunda fase nessa condição. Nem nessa condição e nem a turma em si tão cedo. É uma turma que eu estou fazendo agora e provavelmente, talvez, só no final do segundo semestre de 2020. E é uma condição muito única, tá? Então, vocês viram aí todos os bônus que tem. Vocês vão ganhar aí, ó, vai ser um curso, vocês vão ter acesso a 1, 2, 3, 4 cursos, vão ser 5 em 1, pacote 5 em 1. É um pacote único, exclusivo, porque eu amo esses alunos que são os pioneiros e eu quis trazer isso para vocês como uma oportunidade, ok? E termino dizendo que saiba que são as suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino. Quando você decide algo, quando você se permite, as coisas acontecem, você se abre e as coisas fluem. E já deixem agendada a próxima aula, tá? Porque essas aulas mensais, elas vão continuar acontecendo. Então, dia 29 de fevereiro de 2020, vai ser uma quarta-feira, às 20 horas. Agendem na agenda de vocês, deixem lá, salvem no celular, coloquem o lembrete, porque a gente vai ter essa aula uma vez por mês. Combinado? Identificados? Combinado? Muito bem. Gostaram da proposta do segunda fase de identidade? Edivânia falou que gostou. Eu vou mandar para vocês vão ter mais informações. Oi, Marcine, quer falar alguma coisa? Não, eu assim, eu até printei aqui a tela da proposta do curso. Muito bacana. E, além de tudo, você começou falando a respeito de você estar com pessoas que vai agregar, né? Então, assim, essas aulas semanais que nós tivemos no Identidade,
ela veio, assim, às vezes você estava numa semana difícil, passando por alguma dificuldade, e os temas eles vêm a calhar, abre a visão da gente para algumas coisas, então assim, muito bacana. Nós estamos agora nessa fase de virada de ano, conforme eu já falei, e é a hora de planejamento, né? Então Sim. eu particularmente vou analisar aqui com bastante calma, né? E tentar encaixar de alguma forma isso no orçamento, e aí a gente conversa no privado depois. Conversa, fechado. Gente, uma parceria linda que eu fiz também aqui dentro, primeiro com todos vocês. Se vocês receberem um contato de Brasília, 61, não desliguem, pelo amor de Deus, é a Leide, nossa linda, maravilhosa Leide vai falar com vocês também, tá? Então, nós podemos conversar sim. Vocês todos me conhecem e sabem que com a gente não tem tempo ruim, a gente sempre arranja um jeito para tudo, né? Literalmente. Então, eu vou mandar para vocês também lá dentro do grupo, vou mandar o PDF direitinho, e aí vocês conseguem ver com calma tudo, tá? E é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Antes da gente finalizar. Oi, João. Eu. Ali. Ô, Roberta, assim, eu não vou deixar passar, assim, uma observação que eu fiz. Fala. É sobre a Edivânia. Assim, ela falando dela, né, como a dificuldade que ela passou, e eu percebi que ela tá totalmente diferente. O rosto dela, assim, ela tá com a aparência de uma menininha de 18 anos, eu gostei de ver isso nela. Parabéns, Edivânia. Olha, é isso aí. Que maravilha, João. Que maravilha. Obrigada. Cara, você tá mudando e as mudanças virão mesmo, viu? Pode se preparar. Com certeza, Edi, com certeza. Obrigada. Olha, Roberta, uma menininha de 18 anos que próximo ano já vou 30. É mole nem... Não sei, 30, hein, Edi? não sei o que você fez, mas você mudou, assim, a sua aparência. Você tá totalmente diferente. Mesmo, Edi. Amém. Meu Deus. É porque agora eu sou identificada, né? Não, mas estou feliz. Então, realmente tudo que eu falei assim, é radiante, realmente. E isso aí, esses tópicos que você colocou aí, Robertinha, realmente é de não deixar passar. Pensar bastante que a gente tentar encaixar aí. Eu fico feliz de estar fazendo parte disso. Gente, e vai ser muito legal, Edi, porque também vai ter pessoas de outras turmas, então é legal essa troca, essa experiência, né? E vamos conversar mesmo. Esse curso foi formatado pensando em vocês, a forma de realmente agregar cada vez mais conteúdo para vocês, até para que vocês consigam, todos vocês lideram pessoas de alguma forma, seja, né, influenciar pessoas da família, seja influenciar pessoas em outras áreas. A Mel aí influencia de Aracaju para o mundo, entendeu? Tá falando na rádio. Então, isso tudo vai agregar, são conhecimentos práticos que vão agregar muito, muito para vocês. E vamos lá, o que você está fazendo assim, Mel? O que foi? O que isso significa, Mel? Explica. Você está indo embora, Mel? Que é isso? Fala, amor. Gente, eu vou ter que sair, porque eu vou atender minha cliente agora. Vamos fazer uma pra cá, pra sala. Tá? Só a selfie. Aguenta aí. Aparece aí. Quem é que tá faltando aparecer? O Saliba acho que não consegue aparecer, que ele tá no aniversário. Massine consegue aparecer. Ali. Vou colocar na luz aqui melhor. A descabelada de Mas plantão. a minha cara hoje não tá descabelada nada. Porque, olha, a cara de quem chegou da rua quer dizer, fui dormir 2, acordei 5 horas. Ô, Jesus. Eu tô na rua aí. Menina dedicada, você vai colher muitos frutos, viu? Vamos lá. 1, 2, 3. Deixa eu ver como ficou. Saliba, depois a gente coloca uma foto do Saliba aí para representar. Cadê o Saliba, hein? Que já faz ele hoje? É que ele tá numa festa, ele tá infiltrado, entendeu? Ele tá literalmente com um olho no bolo e o outro olho no... Ah, sim. Mas ele nem ligou o áudio, nem conseguiu ligar o áudio aqui.
Isso aí, meus queridos. A gente vai se falando então, tá bom? Um beijo. Tá bom, beijo. Viu? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Ó, eu vou abrir só para dar beijo, tá? Ai, meu Deus. Beijo. 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 Tchau. Tchau, Bel. Beijo. Tchau, beijo. Ô, Rô, você não fez a foto, não? Ou eu perdi? Eu fiz, você ficou vestida de foto, né, amiga? Fazer o quê? Mel, bota Uma o foto link mais lá, bonita que que amanhã é o hoje. último dia, né? Ficou vestida de foto. Vou colocar assim, só vou ter cliente, depois eu coloco lá, tá bom? Amanhã para vocês. Tá joia, amor. Beijo. Bom atendimento aí, beijo. Quero falar dos meus nossos identificados todos amanhã, hein? Quero ver quem é que indo lá, colocando lá no Facebook. É isso aí, bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.